Você olha para os apóstolos e todos praticaram o jejum. E não estamos falando de gente que fazia isso com a consciência da antiga aliança. O apóstolo Paulo, por exemplo, não ordenava ninguém ao presbitério, ao ministério, nas igrejas dos gentios onde ele estabeleceu. Se você observar lá o livro de Atos, eles faziam isso impondo as mãos com jejuns. Quando você olha a liderança da igreja de Antioquia, uma igreja formada fora do contexto dos israelitas, é a primeira a receber o rótulo de uma igreja de gentios. Atos capítulo 13 falam deles jejuando e adorando. Então, nunca houve, desde o início da história do Evangelho, nenhuma alusão ao fato de que o jejum era algo relacionado à lei, ou de que a revelação da graça veio suprimir o jejum. Até porque, como veremos hoje, o jejum não tem nada a ver com mérito. O jejum é um processo de mortificação e de cooperação com Deus. O jejum tem um poder didático extraordinário na nossa vida. E eu creio que Deus há de resgatar no tempo do fim a cultura do jejum. Outro dia uma pessoa falou assim: mas se é para a nova aliança, por que nós temos o silêncio das epístolas? Eu falei: nós não temos o silêncio. Há alguns assuntos que eles não foram profundamente detalhados. Mas em primeiro lugar, eu falei, antes de chegar nas epístolas, vamos começar com o próprio Jesus. Jesus nos ensinou sobre oração, Jesus nos ensinou sobre esmola, e Jesus ensinou sobre o jejum. Ele diz assim: quando jejuardes, Mateus capítulo 6, verso 16. Ele nunca diz se vocês jejuarem. Ele diz quando. Ele presumiu que nós sabíamos. Ele diz: quando vocês fizerem, vocês não vão fazer como os hipócritas. Porque o fato de que tem gente fazendo a coisa certa da forma errada não significa que eu e você vamos deixar de fazer a coisa certa. Nós só temos que aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Quem está entendendo, né? Aí um dia alguém falou assim para mim: por que você jejua? Eu falei: porque Jesus jejuou. O apóstolo Paulo jejuou. E ele disse que nós devemos ser imitadores dele como somos de Cristo. Então todos eles nos deram o exemplo. E nós precisamos entender que ele sinalizou uma expectativa. Alguém falou: mas não tem uma ordem clara, um imperativo. Eu falei: no Novo Testamento, não. No Antigo nós tínhamos um dia compulsório de jejum, uma vez ao ano. Era o dia da expiação. O Novo Testamento não tem um imperativo, jejuar, como você vai encontrar vigiar e orar. Mas eu vou jogar nas costas de John Wesley, que as costas dele são mais largas do que a minha. Questionado sobre o assunto, ele disse: se nosso Senhor sinalizou a expectativa de que nós jejuássemos, e nós entendemos o conceito de que Ele é Senhor, a mera sinalização de uma expectativa já deveria ter para mim e para você o peso de uma ordem. Os servos de Davi, alguns dos seus valentes para agradá-lo, porque ouviram um suspiro dele: quem me dera beber das fontes de Belém. Sai da guerra enfrentando os filisteus para dizer: nós vamos agradar nosso Senhor. E nós temos Jesus sinalizando a expectativa de que a gente jejue, e a gente diz: mas nunca mandou, não foi claro sobre isso. As pessoas, na verdade, estão mais inventando desculpas para não fazer do que tentando conectar com o coração de Deus. Aí outro dia um falou assim para mim: e o silêncio das epístolas? Eu falei: que silêncio? Ele falou: não, o apóstolo Paulo não orientou a gente a jejuar. Você tem certeza? Em primeiro lugar, nós sabemos que ele jejuava. Atos 9:9 nos mostra que tão logo se converteu, o homem passa 3 dias trancado, jejuando, orando. Alguém falou assim para mim: é uma prática como judeu. Eu falei: não, porque depois, quando ele está andando entre os gentios, ensinando toda a revelação da graça aos gentios, ele continua jejuando, mobilizando as pessoas a jejuar. E segundo aos Coríntios, no capítulo 11 e no verso 27, né? Em primeiro lugar, em 2 Coríntios 6:5, ele fala 2 jejuns, plural, indicando que ele praticava. Depois, em 2 Coríntios 11:27, ele diz: em fome e sede muitas vezes, em jejuns muitas vezes. Que um dia que eu li Paulo mencionando jejum, o cara falou: não, isso é falta do que comer. Eu falei: não, falta do que comer é fome. E Paulo diz: em fome muitas vezes, ele separa. A pessoa que está passando fome, ela está impedida de comer. A pessoa que jejua, ela escolhe não comer. E Paulo diz que tinha experiência nas duas coisas, tanto em fome como em jejum. A palavra jejum usada no texto grego de Lucas e em todos os outros é a palavra grega nestiu. É uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação. Estiu significa comer. Então, jejuar é, em essência, não comer, deixar-se de alimentar. Daqui a pouco eu quero falar sobre outras formas de abstinência, mas eu já adianto que na mentalidade bíblica essas outras formas deveriam ser complementares
e não necessariamente substitutas do tempo do jejum. Mas eu lembro de uma certa ocasião em que eu, mencionando o ensino de Jesus, uma pessoa falou para mim: não, Jesus estava falando para os judeus. Eu falei: você tem certeza? Porque a ordem que ele deu para os seus apóstolos foi: façam discípulos das nações, gentios, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, inclusive oração, esmola e jejum. A verdade é que nós só precisamos entender a perspectiva correta, mas a dificuldade que nós temos, eu acredito que ela se origina na falta de ensino sobre o assunto. E a falta de ensino não é uma omissão intencional da liderança da igreja brasileira. Com mérito. Então eu paguei o preço, eu sacrifiquei, quase como se fosse uma moeda de troca. Quando você pega a doutrina do Novo Testamento, que diz que tudo, começando a salvação, com toda a extensão do que Deus faz na nossa vida, tudo se acessa pela graça, mediante a fé. Fica difícil você tentar estabelecer um padrão de algo que é na categoria mérito. Eu quero te dizer, o jejum não deveria ser praticado com essa consciência. Mas então, qual é o propósito do jejum? Por que eu e você devemos jejuar? Eu queria tentar responder isso em duas etapas. A primeira diz respeito ao impacto pessoal que o jejum tem na nossa vida pessoal. E o segundo diz respeito ao impacto coletivo. O que é que a soma de todos nós jejuando vai fazer pelo corpo de Cristo e pelo reino de Deus? Então me permita começar pelo impacto pessoal. Algo que eu aprendi ainda na adolescência, ouvindo uma frase de Valnice Milhomes, que provavelmente citava Kenneth Reagan. Ela diz: o jejum não é uma moeda de troca, de barganha, de mérito. E a citação que ela fazia é: o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Deus é o mesmo antes e depois de você jejuar. A intenção dele de te abençoar é a mesma antes e depois do jejum. Assim como Deus é o mesmo antes e depois da oração, assim como Deus é o mesmo antes e depois da adoração. Nenhuma dessas coisas muda dele. Jesus fez uma alusão ao jejum relacionado com o time. Quando é que o tempo de jejuar começaria para os seus discípulos? Ele diz: quando o noivo for tirado. Se você pegar toda a lógica do que Jesus está falando, isso significa que quando o noivo regressar, o jejum termina. Porque se não se jejua enquanto estamos com noivo, e o jejum só começa com os discípulos de Jesus a partir do momento que ele vai, se você aplicar a mesma lógica, o jejum encerra quando ele volta. E quando ele voltar, vai ter bodas, vai ter festa, vai ter banquete. A Bíblia diz que ele vai nos servir à mesa. E além disso, você vê Paulo dizendo em 1 Coríntios 6,13 que Deus fez o estômago dos alimentos, os alimentos do estômago. Ele vai destruir tanto um quanto o outro. Ou seja, lá na frente nós não vamos precisar mais disso. Então temos de jejuar agora. Mas algo que Deus começou a me fazer perceber, que a gente não tem que jejuar agora apenas porque quando Jesus voltar não se jejua mais. Algo que eu comecei a perceber no entendimento bíblico é que o jejum será uma das grandes ferramentas de preparação para o retorno de nosso Senhor. Eu quero te trazer uma perspectiva profética do impacto coletivo que o jejum terá. Algumas profecias que merecem a nossa atenção quando nós falamos da vinda de Jesus. Atos capítulo 3, de 19 a 21, fala no discurso do apóstolo Pedro, não dá para ficar de fora. Ele diz: arrependei e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se você puder, repita isso comigo. Diga: eles vão jejuar. Só mais uma vez: eles vão jejuar. 36. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Mas nós declaramos nossa fé e confiança na ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que o Senhor nos conduza a ter muito mais do que informação nessa noite. Nós oramos por despertamento espiritual.
Nós oramos por um sopro único e singular dos céus, que gere não apenas entendimento espiritual da Tua palavra, mas aquele nível de aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir na vida de cada um. Nós oramos que o Senhor cumpra, como falou por boca do profeta Isaías, o propósito